Eu quero, antes de iniciar aqui a palavra, trazer aqui um texto. Eu e minha esposa, nós somos parceiros, né, do Portas Abertas, dessa agência missionária. E nós gostamos de ofertar no Portas Abertas, eles sempre mandam as revistas, né, nos informando da situação. Eu quero ler alguns trechos, né, a cada culto aqui. Nós estamos muito viciados em nós mesmos. Nós estamos viciados em nós mesmos. Nossa preocupação é com o filho, com a esposa, com o marido, e é só esse mundinho pequenininho que eu chamo da síndrome do pequeno príncipe. Mas a igreja não se faz apenas local. A igreja é local e por isso ela é missionária. Ela é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não existe igreja sem missão. Jesus missionou e fundou a igreja. A igreja que não missiona, ela não é igreja. A igreja que tem uma visão centrípeta, apenas de grandes concentrações em si mesmo, ela não é igreja. A igreja precisa formar e enviar, como foi feito lá em Atos. A igreja tem esse papel de formação, né, de descobrir os dons ministeriais para que sirvam, não somente dentro, mas também como fora. Isso é missionar. Tá? Então eu quero trazer alguns trechos de leitura para que você preste atenção um pouquinho do que está acontecendo no mundo, irmãos. Tá? No mundo. E esse texto vai falar sobre criança. Quantos têm filhos aí na pré-adolescência, adolescência? Que gostoso, né? Poder curtir o presente da família, né? Vai para a escola, aprende, né? Brinca, pode falar que é crente, não tem problema nenhum, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os pequenos perseguidos e sozinhos. Esse é o texto da matéria aqui da revista Portas Abertas. Seguir a Cristo pode resultar em consequências terríveis para crianças, pois além de serem cristãs em lugares hostis ao Evangelho, elas se tornam duplamente vulneráveis por sua pouca idade. Isso faz com que elas enfrentem bullying e ataques, sejam discriminadas e isoladas, além de não terem acesso à educação. Entretanto, elas são importantes para o futuro da igreja, pois são os futuros líderes cristãos. Se os perseguidores as destruírem, acabarão com a próxima geração de cristãos. Nos países onde há perseguição aos cristãos, seguir a Jesus tem um custo alto. Para a maioria das pessoas, essa é uma decisão em que o risco é calculado. Mas as crianças, muitas vezes, não conseguem antecipar que tipo de perseguição enfrentarão. Em Bangladesh, as crianças enfrentam bullying, discriminação, assédio e violência. Rumana é uma menina cristã de 9 anos que vive em uma vila predominantemente islâmica em Bangladesh. Além de as pessoas não quererem se associar à família, também a perseguem por se converter ao cristianismo. Ainda assim, a menina mostra uma força incrível e está determinada a seguir a Jesus, não importa o custo. Todas as manhãs, Rumana ora e vai para a escola, mas percorre todo o caminho sozinha. Quando chega, ninguém a cumprimenta ou se senta perto dela. Apesar de estar cercada de pessoas, continua completamente sozinha. 9 anos, irmãos, tá? 9 anos. Por ser cristã, eu não tenho nenhum amigo. Se me sento com alguém, eles são repreendidos. Por isso, sempre fico sozinha. No intervalo, os alunos se recusam a deixá-la brincar. Vê-los brincando de longe também me deixa feliz, ela fala. As crianças fazem comentários cruéis sobre Rumana, mas ela não os responde. Quando elas falam algo, eu continuo sorrindo. Assim não saberão o quanto me machucam. Se souberem que me sinto mal, farão isso mais vezes. Quando elas não estão vendo, eu choro. Apesar da dor, Ruama tem uma perspectiva notável para alguém da sua idade. Eu falo tudo para Deus e me sinto melhor. Por que ficaria brava com ela? Eu as perdoo.
Às vezes os colegas da sala são violentos, mas isso não se resume apenas à escola. Certa vez, sua mãe estava fora de casa quando os vizinhos começaram a gritar. Eles empurravam a parede da casa, feita de placas de metal. Era como se quisessem derrubá-la. Mas eu fiquei em silêncio. E eles me chamavam de prostituta. E diziam, nós vamos matar você hoje. 9 anos. Apesar de tudo, Romana também tem fontes de alegria, como a escola dominical. Algo que nós brasileiros insistimos em recusar, que é o tempo do ensino da palavra de Deus, é alegria para ela. A igreja é alegria para ela. E diz aqui, lá ela canta, aprende sobre Deus e tem amigos. Mas no passado, até ir à igreja era assustador. Romana se lembra de quando as crianças da vila a impediram de ir à igreja. Como se recusou a voltar para casa, o confronto se tornou físico. Elas me bateram e jogaram pedras em mim. Depois fugiram. Romana ficou ferida, mas sabia que reclamar faria pouca diferença. É por causa do amor de Jesus que sobrevivi até agora. Elas podem dizer coisas ruins, mas não tem problema, porque Jesus está comigo, afirma Romana. Romana já aguentou muito em sua curta vida e provavelmente ainda experimentará mais perseguições e ameaças por sua fé. Isso faz parte de ser uma seguidora de Jesus em Bangladesh. Pritom, de 12 anos, que também vive em Bangladesh, sabe bem disso. Assim como Romana, ao invés de brincar na rua ou ir à casa dos amigos, ele passa a maior parte do tempo em casa sozinho. Nenhuma criança quer brincar com ele. O motivo é o mesmo. Ele é cristão. Todo dia, Pritom é lembrado do quanto as pessoas odeiam cristãos. Nós vivemos cercados por muçulmanos radicais. Eles não querem cristãos na comunidade. Um dia perguntei por que não me deixavam brincar. Eles ficaram muito bravos. Me bateram e disseram, porque você é cristão. Não é um de nós. Odiamos você. Além de ver os pais sofrendo, ele experimenta discriminação e bullying na escola. Os professores não intervêm ou ajudam. O professor deixa rolar. Deixa rolar. Apesar de não poder mudar seus perseguidores, sabe quem pode. Eu oro para que Jesus mude seus corações e eles não nos machuquem mais. Também peço para que me aceitem como amigo. Compartilha. Apesar das dificuldades, acredita que um dia os que o perseguem conhecerão ao Senhor. A perseguição a crianças não acontece apenas em Bangladesh. Sepide, de 13 anos, vive no Irã e também enfrenta um futuro incerto. No país, convertidos ao cristianismo enfrentam perseguição severa do governo e da comunidade. Isso inclui assédios, prisões, interrogatórios, detenções e até ameaças de morte. Desde que ela e sua mãe encontraram a Jesus, o pai se tornou violento e abusivo. Ele até as trancou para fora de casa e pediu o divórcio. Às vezes, penso, por que meu pai mudou? Por que não me ama mais? Só porque decidi amar Jesus? Questiona. Sabe-se que a presença e o apoio emocional do pai moldam confiança, resiliência, senso de valor nas crianças. Sepide encontrou tudo no Pai Celestial, que esteve presente quando o pai biológico a negligenciou. Além dos desafios em casa, precisa esconder sua fé na escola, onde era obrigada a participar de aulas e práticas islâmicas. Mesmo assim, Sepide e a mãe foram batizadas ao participar secretamente de uma conferência cristã em outro país. Apesar das dificuldades, ela encontra esperança e encorajamento em Jesus, sabendo que Ele a protegerá e guiará nos dias mais escuros. Julie cresceu no Egito, uma cultura predominante islâmica. Criada com medo, seus sonhos desapareceram e foram substituídos por depressão.
A perseguição é uma das principais memórias de sua infância. Aos 4 anos, ela foi estudar em uma escola particular, onde se sentiu acolhida e era encorajada pelos professores. Porém, quando tinha 11 anos, precisou mudar de escola. Seus pais a colocaram em uma escola pública. Quando chegou, era óbvio que ela não se encaixava. Eu tentei me adaptar, mas me sentia sozinha. Parecia que Deus tinha me abandonado, compartilha. Ela era facilmente identificada como não muçulmana e sofria bullying impiedosamente. Eu era a única cristã na minha sala. Todas as outras meninas usavam roupas islâmicas. A maioria dos professores eram muçulmanos, extremistas que odiavam cristãos. Uma colega de sala que me mataria por causa da minha fé. Aliás, uma colega de sala disse que me mataria por causa da minha fé. Ameaças violentas faziam com que me sentisse vulnerável e ansiosa. O medo a impediu de contar aos pais o que acontecia na escola, pois acreditava que ninguém se importava com ela. A mãe de Julie percebeu as mudanças na filha e decidiu buscar ajuda. Além de ir ao médico, recorreu à igreja para saber como ajudar a filha, o que foi um ponto de virada. Julie agora é apoiada por parceiros locais das Portas Abertas. A conselheira que a acompanha explica que foi uma longa jornada até que a menina recuperasse a autoestima por meio de cuidados pós-trauma. Além disso, os pais dela também foram orientados para compreender melhor as necessidades de sua filha. Depois disso, os pais de Julie exigiram ações da escola para a proteção da filha. E ela ingressou em um grupo de discipulado. Ela ainda tem muito pela frente, mas sabe que pode enfrentar tudo com Jesus. Também tem certeza de que é preciosa aos olhos de Deus e nunca será esquecida por Ele. Crianças e adolescentes como Ruama, Priton, Cepide e Julie são um exemplo claro do que Paulo disse em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O testemunho e a resiliência deles e de tantos outros que enfrentam perseguição são exemplos para nós. No entanto, eles ainda precisam de nós. Isso é agora, é o mundo de hoje. É o mundo de hoje. Então, esse texto real, uma realidade dos nossos dias, tem tudo a ver conosco. E essa realidade precisa estar em nosso clamor e orações diárias, porque são irmãos comigo na fé, de outras nações, de outros lugares, mas que estão sofrendo. Nós estamos falando de crianças aqui, irmãos. Crianças. Seu filho vai na escola bonitinho, come, bebe, dorme, tem amiguinho na escola. Aqui não. Ser criança, ser adolescente nesses lugares. Cristãos, é apanhar, é ser apedrejado, é ser isolado. Mas eles estão apegados com Jesus. Que você possa diariamente, irmãos, se lembrar de que a igreja não é esta aqui. Igreja Batista Casa Bíblica. A igreja é de Jesus. E ainda aqui nós não estamos lidando com isso, mas falta muito pouco tempo para que isso nos chegue. Eu falei com os irmãos, um dos sinais da volta de Jesus, é o aumento da perseguição. 7% aumentou a perseguição aos cristãos no mundo. E essa perseguição atravessou o oceano. Está na América Central de uma maneira terrível. No México, na Guatemala, em outros lugares, Nicarágua. Crianças, jovens, velhos, famílias estão sendo mortas por serem cristãos aqui do nosso lado. Um pouquinho acima de nós no mapa. Isso está chegando. Prepare a sua vida. Prepare o seu filho. Na fé. Nos caminhos do Senhor. Não pense que nós ficaremos aqui tranquilos e com toda a liberdade para cultuar, não. Em breve, o mundo vai dar uma reviravolta.
Porque é necessário que antes que Jesus volte, diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, a apostasia venha com veemência e o anticristo apareça. Precisamos orar como igreja, por nós e pela igreja no mundo, para que não nos seja jamais roubada a nossa fé. E que diante da mais terrível e dura realidade de perseguição ou dos levantes do governo e da política contra a igreja, a nossa fé não seja roubada. Sejam essas crianças e adolescentes exemplos para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este texto real e pela vida dessas crianças, que tanto nos chama a atenção para uma fé viva e eficaz, para joelhos que se dobram e clamam ao Senhor de noite. Que o Senhor nos fortaleça em oração por esses nossos irmãos e família, porque são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E que em outras nações, ou próximos a nós, realidades aqui em cima no Nordeste, Xique-Xique, São Julião, de crianças que estão sofrendo por serem cristãs. E tão fortemente nesses países como o México, Guatemala, Nicarágua, onde a perseguição está vindo com veemência, com força. Que o Senhor sustente os nossos irmãos no mundo, e sua fé e seu ânimo no cristianismo, que continuem professando a fé, e mesmo diante da morte, não amem sua própria vida, mas continuem confessando o nome de Jesus Cristo. E que nós aqui, com a liberdade que ainda nos resta, possamos pregar o Evangelho nas ruas, nos becos, nas mansões, nos casebres. Ó Deus, para os ricos, para os pobres. Ó Deus, para toda e qualquer etnia, raça, povo, língua e nação, possamos pregar a Tua palavra com urgência, Senhor. Porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E queremos, ó Deus, juntamente conosco, levar muitos ao Senhor Jesus, para que possamos viver eternamente aos pés de Cristo. Que o Teu Espírito Santo nesse instante possa falar ao nosso coração, pela palavra nesta noite que é poderosa e inspirada. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, carta essa do apóstolo Paulo. Essa carta é interessante, ela é escrita no ano 56 depois de Cristo. Paulo não tinha ido pessoalmente conhecer a igreja que estava em Roma. Esta igreja, ela nasce pelo avivamento do Pentecoste, em Atos capítulo 2. Alguns judeus ali que se converteram naquele dia do derramar do Espírito Santo em Pentecoste, que foram cheios do Espírito Santo, e quando veio ali o levante de Herodes, matando Tiago à espada, a igreja de Jerusalém foi dissipada, o que nós chamamos de diáspora, e então esses irmãos se concentraram em Roma. Ali em Roma, Paulo conhecia alguns, como ele cita no capítulo 16 de Romanos, que haviam participado com ele, ou em Jerusalém, ou em alguma obra missionária, e viviam em Roma com os cristãos de lá. Era uma igreja bem mista, entre judeus e gentios. Gentios, gregos, romanos, cítaras, enfim, tantos outros povos que ali estavam. Era uma igreja miscigenada. E havia ali algumas diferenças de pensamento. Quando os judeus cristãos ainda queriam preservar a lei, e quando os gentios cristãos não se importavam com a lei e se apegavam à graça. E é interessante, irmãos, que no capítulo 1, Paulo começa então a sua carta explicando um pouquinho sobre o poder de Deus, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, e o poder criador de Deus, que criou todas as coisas, e que se revela em seus feitos. Tudo aquilo que foi criado, a natureza, o cosmos, as estrelas, o sol, as montanhas, as árvores, e toda a natureza revelam a glória de Deus. Não podemos confundir
A árvore, a montanha, o sol não são deuses. São criação de Deus. Tem gente que hoje adora uma árvore, tem gente que está casando com árvore agora, já viu? Tem gente que está num romance com eucalipto. Já pensou nisso daí? Mas é verdade. Não. Deus criou todas as coisas. Esse Deus, único Deus, precisa ser glorificado, tanto por judeus quanto aos gentios. E esse Deus revelou o evangelho para judeus e para gentios. E ele diz no capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Porque Cristo vem dos judeus. E ele diz ali que o justo viverá pela fé. Então esse evangelho que chega para todos os que creem em Jesus Cristo, os justifica, os perdoa e os torna filhos de Deus. E todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo, é a família de Deus, é a igreja. Sejam judeus ou sejam gentios, são a igreja do Senhor. Mas aqueles que negam a divindade, aqueles que negam o nosso Deus, mesmo observando os seus feitos, estes o fazem por livre e espontânea vontade e provarão da ira de Deus. Aqueles que, sabendo e conhecendo os princípios de Deus, isso no capítulo 1, irmãos, estes provarão da sua ira, pois decidem viver em pecado. Homens que se entregam aos outros homens, mulheres que se entregam a outras mulheres, receberão sobre si mesma a paga, porque deliberadamente escolheram viver longe do Deus que tudo criou. A diferença está naquele que se entrega a Jesus, que ouve o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Mas no capítulo 2, para que não houvesse problema nenhum, ele diz assim: e você que julga tais práticas e modos pecaminosos, mas concebe no coração a mesma coisa, receberá a mesma paga. Porque tanto judeus e gentios que não creem em Jesus Cristo estão fadados à morte. Então, no capítulo 3, todos nós, judeus e gentios, estamos nivelados no pecado. E o que fala lá no capítulo 3, verso 23, irmãos? O que diz lá em Romanos 3, 23? Porque o quê? Olha lá. Ah, pensei que tinha 3, 23. Põe aí, nós vamos ler juntos aí. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Judeus e gentios fora de Cristo jazem em condenação, jaz em eterna condenação e inferno. Fora de Cristo, o que se espera é eterna condenação. Então ali ele nivela todos para que não houvesse aquela coisa: o judeu é melhor, o gentil é melhor. Ele começa a nivelar a igreja por meio, primeiro, do pecado, que todos, sem exceção, pecaram. A diferença nesses todos é a pessoa de Jesus Cristo. Então, no capítulo 4, ele nos faz lembrar daquele homem que saiu lá de Ur, da Babilônia, um homem chamado Abraão. E que a Bíblia diz sobre ele: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a necessidade da fé em Jesus Cristo. Se todos pecaram, todos, para serem salvos e justificados e receberem a justiça de Deus, precisam crer em Jesus Cristo. Porque fora de Cristo não há salvação. Não é o que a Igreja Católica diz, que fora da igreja não há salvação. Não, isso não existe. Isso é uma heresia. Fora de Cristo não há salvação. E somente em Cristo nós somos igreja. E então ele fala sobre o poder dessa justificação. No capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, se estarmos todos no pecado, aquele que crê pela fé, como Abraão, creu em Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus é justificado. A palavra ali é dikaioses. Ou seja,
tinha sobre nós apenas uma única sentença: condenados. Os fatos provaram para o ser humano, por causa do pecado de Adão, que ele é condenado desde que nasce. Olha só. Mas a palavra de Caioses diz que sobre este que estava condenado, alguém lhe pagou a fiança. Isso é justificado. Jesus pagou a nossa fiança. E somos livres do poder do pecado e da morte. Bendito seja o nome do Senhor. E então, acerca do pecado, estando em Cristo, para nós já não há condenação. É aquela música que nós cantamos aqui. Quanto ao passado, já não há condenação. Quanto ao presente, eu tenho acesso a Deus Pai. E quanto ao futuro, eu só espero a transformação do corpo, né? Eu só espero a eternidade com Cristo. E no capítulo 5, além de nos apresentar a justificação, Paulo também nos apresenta a reconciliação. É catalaço ali a palavra. Que é fazer do inimigo, torná-lo amigo. E por Jesus Cristo, nós somos amigos de Deus. Efésios capítulo 2, fala que nós éramos filhos da ira. Não é? Mas a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, verso 12, que todo aquele que crê em Jesus, a este é dado o direito de ser o quê? Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como esse documento é importante. Começa-se, portanto, dizendo da divindade, do poder, da soberania de Deus, do poder criador de Deus, e Deus se revelando em Cristo no Evangelho para nos salvar. E aqueles que o rejeitam deliberadamente, então já estão condenados e recebem sobre si tal paga. Depois ele nos nivela no pecado, para apontar que somente um faz a diferença no ser humano, que é Jesus Cristo, que nos justifica, que nos reconcilia com Deus. E então, no capítulo 6, Paulo vai discorrer um pouquinho e tratar com mais afinco os judeus até o capítulo 11. Do capítulo 11 em diante, ele começa a tratar especificamente com os gentios. Porque os judeus queriam acrescentar a salvação, não somente a Jesus, mas manter as práticas da lei. E Paulo vai explicar, no capítulo 6, no capítulo 7, qual era a importância da lei. A lei foi tutora, como diz lá em Gálatas, nas palavras do Paulo, né? A lei cuidou do ser humano. Em que sentido? Reprovando, disciplinando e dizendo para ele: você é pecador, imperfeito e incapaz de cumprir toda a lei. A lei veio para revelar o quão pecadores nós somos por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Esse era o objetivo da lei: entregar os condenados ao juiz. Foi isso que a lei fez. Entregou os condenados ao juiz. Esse era o objetivo da lei. Mas diz a palavra de Deus, porque o fim da lei é Cristo, em Romanos. O fim, o objetivo da lei é nos colocar aos pés de Cristo. Para quê? Diante do conhecimento do seu sacrifício, da sua justificação, da sua reconciliação. E as palavras-chave do texto de Romanos é justificação, reconciliação, fé, graça, pecado. São palavras-chave ali no texto de Romanos. Entregues a Cristo, portanto, nós podemos então crer e por ele sermos salvos. Mas enquanto ele explica sobre a lei, algo nos chama atenção no capítulo 6, no verso 12. Porque havia uma questão então a ser respondida, e aqui o apóstolo Paulo ele faz algo que nós chamamos, o Agostinho lá nos ensinou sobre isso. Né? É algo que nós chamamos de solilóquio. Eu tenho um livro do Agostinho aí, muito bom, chama solilóquio. É quando você está falando algo
e já percebe que dentro daquilo que você está falando, alguém vai perguntar. Então, a cabeça do judeu, ao ler essa carta, ou ao ouvir essa carta, ele poderia pensar, bom, já que Cristo me justificou, já que Cristo me reconciliou, já que a lei de nada mais adianta, então vivendo na graça, eu posso pecar, porque já que tudo está feito, então Jesus já fez. Mas a questão que Paulo nos traz agora é que essa vida na graça é um amor que limita, é um amor que traz critérios e princípios. Porque não se ama de qualquer jeito. Não se cultua de qualquer jeito. Porque se fomos comprados por aquele que é santo, no ato da salvação, começa também em nós um processo de santificação. Então o apóstolo Paulo diz no verso 12, do capítulo 6, leia comigo aí, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A palavra reine aqui é basiléu. Significa que você não tenha o pecado como rei e governo na sua vida, como prática comum, que você não domestique aí o pecado na sua vida, que você não tenha mais prazer algum na vida velha ou na velha vida, ou no modo de ser, fazer e falar, aquela tolice do crente ignorante, que ele fala, é só assim mesmo, pois é, esse é o problema, então você não se converteu. Ah, esse é o meu jeito, pois é, mas a questão não é o seu jeito, cara. A questão é a maneira de Cristo, é o jeito de Cristo, é o ser de Cristo, é o comportamento de Cristo, é a palavra de Cristo, é o sentir de Cristo, porque você morreu. Você morreu. Não reine, portanto. Não tenha um rei no seu coração, um pecado que você permita estimá-lo em você mais. Porque você foi comprado e não é mais seu. Não sobrou em mim e nem em você. Não sobrou naquele que crê em Jesus Cristo direito algum. Cristo tirou todo o nosso direito de ser, de existir. Bendito seja o nome do Senhor. Porque enquanto éramos e existíamos, nós éramos e existíamos na condenação, no pecado e no inferno. E o amor de Deus se manifestou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Que bom que Jesus se manifestou na nossa história. Que bom que Jesus viu cegos caminhando para o abismo e tornou-se uma ponte que nos ligou a Deus. Que bom, porque nós não sabíamos ser, nós não sabíamos existir, nós não sabíamos fazer nada, porque estávamos mortos no pecado. Portanto, agora em Cristo, nessa nova vida que Ele nos dá, não deve haver espaço para o reinado do pecado mais em nós. Porque aquele que justificou, aquele que reconciliou, é aquele que tem pacto com santidade e é santo em essência. Os seus, portanto, são santificados por Ele. Deus requer e exige de nós santidade. Porque sem santidade, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Ninguém. O Senhor, portanto, nesta graça que se manifestou, na justificação, na reconciliação, nos chama agora para a santificação. Veja que cuidar desse processo, que é feito pelo Espírito em nós, tem tudo a ver com a nossa administração. Nós temos responsabilidade em tudo isso. Temos a capacidade de permitirmos continuar no pecado, mas também de abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele seja de fato o Senhor em nossa vida. Diga para o seu irmão que não exista nenhum rei aí no seu coração, meu irmão. A sua esposa
não tem lugar de rainha no seu coração. Seu marido não é rei no seu coração. Seus filhos não é príncipezinho não no seu coração. Só há lugar para um trono no coração do ser humano. E é Jesus Cristo. Seu trabalho não é senhor de você. Sua casa, seus bens. Nada disso pode ser maior do que Cristo em sua vida. E se nós somos capazes de celebrar com tanta força essas coisas fúteis, quanto mais aquele que nós confessamos como Senhor da nossa vida. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, onde os meus pés tinham prazer de ir, não devem estar mais lá. Aquilo que eu comia, bebia, fazia, e que está fora das Escrituras, não devem mais existir em nosso coração. Não reine mais o pecado. Não reine em vosso corpo. Cuidado com o que você permite em sua vida e em seu corpo. O seu corpo não é seu. Vieram com essa ideia, né? Mais fortemente de um tempo para cá nas escolas. Falando para os nossos filhos lá na escola que o corpo era dele. E que tinha direito de fazer com o corpo dele o que bem quiser. Uma vez nós tivemos uma conversa com o Maico sobre isso aqui. Conversa gostosa, né, Maico? Conversa feliz que foi, né? A conversinha, mas é bom. Às vezes tem aquela conversinha, o sujeito vira do adolescente, já vira homem na hora. Né? Se é uma conversa, né, boa. Aí foi boa aquela conversa. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, seu corpo não é seu, meu irmão. Eu e você, a gente não presta para nascer. A gente não presta para viver. Até para nascer, eu precisei de 2 pessoas. De papai e mamãe. Para dar os primeiros passitos, para comer, para beber. Eu não prestei para nada disso, eu fui ensinado a isso. E nós não prestamos nem para morrer. Porque se morrermos sem Jesus, estamos condenados eternamente no inferno. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O seu corpo não é seu. Às vezes dá vontade, né? Vem o pessoal todo eufórico. Posso, não posso, posso, não posso? Eu não sei. Já falou para Jesus? Seu corpo é seu? Não. Então não sei. Ora, fala com ele. Porque nós morremos. Nossa alma vai para o céu. O corpo vira pó. Mas depois o corpo é transformado. Então o corpo faz parte. Tanto agora quanto na eternidade. E não é meu, é de Jesus. Cuidado. Como você trata o seu corpo. Cuidado, porque ele não é seu. Lembre-se disso. Portanto, não reine o pecado no seu corpo mortal. Porque você foi reconciliado e justificado não por suas obras, mas por causa de Jesus Cristo. E aí ele diz assim: não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Os irmãos sabem aqui, uma vez eu preguei para os jovens aqui, paixões vem de patos. Patos é patologia, é sofrimento, é doença. A Bíblia, em momento algum, aprova a palavra paixão. E sempre vê a palavra paixão com uma conotação de doença e de sofrimento. Portanto, jovem, adolescente, estou apaixonado. Então não faça nada. Não faça nada por paixão, está doente. É o que a Bíblia diz. Precisamos começar a encarar as palavras como elas são. O brasileiro gosta, né, de dar um jeitinho, romantizar a coisa. O brasileiro é muito emocional. Atrapalha isso, às vezes. É muito emocional. Filho, apaixonado. Deixa correr a paixão para você ver onde dá. O pastor André pregou aqui esses tempos atrás sobre Aminon e Tamar. Aquilo é paixão.
que viola princípios, que negocia os princípios de Deus para justificar a sua atitude de paixão. É doença, é sofrimento. Nós temos a condenação das paixões no Salmo 1. E nós temos aqui a condenação das paixões agora pelo apóstolo Paulo. Porque nós não fomos comprados por paixão, mas por amor. E a paixão de Cristo embora pareça romântico, meu irmão, mas a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Quer apaixonar como Ele? Nós já montamos uma cruz ali fora já. E já pego o martelo e os pregos aqui já. Acho que ninguém quer. Quer apaixonar assim? Paixão de Cristo não é só romântico. Tem até a peça de teatro lá, né? Paixão de Cristo. Não é romântico, irmão. Tenha paciência. Vai estudar a Bíblia que você vai saber. Paixão são as dores de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sangue de Cristo, a humilhação de Cristo. Por nós. Portanto, não se entregue às paixões. Seja qual for. Se a menina, se o menino, não se entregue às paixões. Se é o carro, se é a família, se é o time de futebol, cuidado. Isso é pecado. E Deus não negocia com o pecado. Deus não negocia com o pecado. Não é? A pessoa paga 200 pau às vezes de ingresso para entrar num campo. E não oferta 10. Já parou para pensar? E não se programa para ofertar. Paga 100 conto, mais 100 para o outro. Leva até o amigo, mais 300 então. Para torcer para nada. Para chegar a lugar nenhum. E não vai ganhar nada e nem acrescentar nada na sua vida. Paixão. Idolatria. Na hora de ofertar na igreja, não tira 10 reais, não tira 100, não tira 50, nada. Porque de fato é levado pela paixão e não compreendeu o que é amor. O sujeito sai, come nos melhores restaurantes. Come bem. Paga para 2, 3 às vezes. Vai aí no rodízio de pizza para você ver. Não é? Chama uns irmãos, tipo eu, assim, para comer uma pizza, você vê. Preju, o pessoal levou, vocês estão aqui. Vamos comer uma pizza lá. Você vai gastar. E gasta, né? Paga. Mas para ofertar ao Senhor não tem, cara. Não, ô louco. Que isso? Muita coisa, não é? É porque o seu coração é doente. E vive as paixões carnais e mundanas. E infelizmente, não deveria haver um sorriso no nosso rosto nesse momento. Mas um quebrantar de coração. Porque ainda reina em nosso coração esse tipo de paixão. Coisas que Deus condena. Nós estamos falando aqui de santidade. De Deus em nós. E ele segue dizendo assim. A folha virou tudo aqui. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Essa palavra membro que ele usa aqui tem a ver com o encontro do homem com uma prostituta. Paulo não está falando brincadeirinha aqui não, irmãos. Paulo não está com nenhum espírito irônico ou comédia aqui. Paulo está preocupado com o coração da igreja. Deveria ser essa a nossa preocupação ao olharmos para esse texto. As palavras são pesadas aqui que Paulo está usando. É forte. Olha só, irmãos, não ofereçais os seus membros ao pecado. Não ofereça os seus membros como uma prostituta se oferece a qualquer homem. É isso que quer dizer aqui. Não ofereça o seu corpo a todas as suas vontades.
Antes, é a vontade de Deus? É o querer de Deus? Precisamos parar um pouquinho, como eu disse aquela hora, de sermos viciados em nós mesmos. E antes da frenesi, da emoção, e de querer fazer nas coisas, porque é gostoso, que é bonito. Espera aí, é gostoso, é bonito, é maravilhoso, é prazeroso, mas Deus aprova isso? Eu viveria a mesma intensidade que eu vou numa festa, eu viveria a mesma intensidade que eu vou numa viagem, num culto a Deus? Eu saltaria e comemoraria a Deus o mesmo quanto eu tenho coragem de olhar para um pedacinho de couro de uma bola e vê-la entrando no gol e grito que nem um condenado? Eu adoro a Deus ou a Satanás? Quem é Deus para mim? Eu sirvo mais a quem? Eu celebro mais a quem? Eu oro mais a quem? Eu sirvo mais a quem? Eu vivo mais aonde, pô? O que eu estou pensando da minha vida? Paulo está trazendo uma palavra séria aqui. Sobre uma vida libertina que não combina mais àqueles que amam a Jesus Cristo, que foram justificados, reconciliados e santificados por Ele. Ou vocês acham que Deus vai vir buscar uma igreja que esteja de qualquer jeito? Deus não aceita óleo pela metade, não. É por isso que 5 tolas ficaram. E as 5 cheias de azeite, cheias do Espírito Santo, foram levadas. Deus não vai abrir um parque de diversão para enfiar um monte de criança lá dentro, não. Deus virá com julgamento, com juízo e com justiça. Deus virá para fazer findar sobre esse mundo. O tempo do Espírito Santo e o tempo da graça acabam com a sua vinda ali. Agraciados viverão nos céus, eternamente na presença dEle. A igreja que Cristo vem buscar está em Efésios 5, 22 ao 28. Sem manchas, sem mácula. É por isso que o apóstolo Paulo diz com veemência que não reine o pecado, não ofereça os seus membros ao pecado, não ofereça o seu corpo ao pecado, como um relacionamento prostituído. Ele quer santificar, irmãos. Até onde você seria capaz de ir se você tivesse uma doença incurável, mas descobrisse que lá naquele lugar foi descoberta a cura? E aqueles que chegam lá não precisam pagar nada, receberão o antídoto, o remédio, e sairão curados. Até onde? Quanto você caminharia para chegar num lugar desse? Sabendo que te poupará a vida para sempre. Jesus é o remédio, a salvação, a cura para a humanidade. Então corra para Ele. Ele pode te libertar, te salvar, te curar, transformar a sua vida. Mas Ele não pode compartilhar com a vida pecaminosa e prazerosa, muitas vezes, que nós queremos levar. Paulo começa com o reconhecimento do Deus Criador, onipotente, onipresente, esse texto. Só por isso, só por observar a criação, chegamos, portanto, coerentemente na razão de que há uma causa, há um Criador sobre tudo. E já deveríamos nos render a partir daí. E já fala da nossa condição original em Adão, que todos pecaram. Mas graciosamente, amorosamente, nos fala da pessoa de Cristo,
que nos justifica e nos entregará a Deus eternamente. Quem nós somos, irmãos? Que igreja nós temos sido? Que crente nós temos sido? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não, a minha vida em Cristo não é mais um instrumento de iniquidade, não pode ser. Não se pode jorrar de uma fonte água doce e salgada. Ou é um ou é outro, meu irmão. Nós temos que resolver algumas coisas hoje na nossa vida. Por causa dessa palavra de Deus. Nós temos que resolver algumas coisas no nosso dia a dia. Por causa dessa palavra de Deus. É por isso que às vezes eu digo a alguns irmãos, eu preferia ficar lá quietinho no Antigo Testamento. Que o Novo Testamento é que é pesado. A graça tem um poder assim violento. Muito maior do que a lei. Não apresente, não ofereça a Deus a sua vida como instrumento de iniquidade. Irmãos, quando você começa a caminhar com Cristo, quando você começa a conviver com Cristo, aprender a palavra de Deus, reunidos com os irmãos, nos lares, nos estudos bíblicos, nesse privilégio que nós temos de sair de casa, pegar a Bíblia, vir para a igreja, cantar alto, e sem problema algum. Que gostoso! Quando você começa a caminhar com Cristo, aquela intensidade que brota no coração, não deixe isso apagar. Não deixe isso se apagar. E a conversa fiada antigamente? Isso aí é porque é tudo novo agora, é novo, convertido. Mas a Bíblia não me caracteriza de outro jeito. Eu sou nova criatura até a eternidade. Se apaga, há um problema sério comigo. Se a dedicação a essa obra linda que Deus faz em mim, chamada santificação, começa a deixar de existir, e eu começo a dar lugar a um coração libertino, e eu começo a achar que eu posso tocar, pegar, beber, comer, fazer, dançar, pular, cantar, qualquer coisa, eu estou permitindo a apostasia me tomar e me levar para longe de Cristo. Agora, se ao invés disso, diante de todas as possibilidades, eu me colocar em oração e dizer, Senhor, é isso mesmo. O que a tua palavra diz? Porque eu não quero agir fora daquilo que a sua palavra ensina. Já diria alguém, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E só. Mais nada. Veja, portanto, irmãos, que nós somos responsáveis pelo nosso caminhar em Cristo. É por isso que naquele dia haverá uma separação justa de ovelhas e bodes, de virgens tolas, nécias, como a Bíblia fala, e de virgens prudentes. A diferença é o meu caminhar no Espírito Santo. E ele diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então não insista em querer voltar, como diz o texto, que os cães voltam ao vômito. Não. A graça nos chama
para a vida santa e santificada pelo Espírito Santo. A graça nos chama e nos convida para o conhecimento de Cristo pelas Escrituras e para a aplicação da vida de Cristo em nossa própria vida. A graça nos chama não para sermos contaminados com o mundo, mas para influenciarmos o mundo com a pregação do Evangelho. A graça nos chama não para nos rendermos às paixões, mas para nos rendermos ao amor de Cristo. Esse é o nosso lugar. E então, a partir do capítulo 6, Paulo vai dizer que neste processo de santificação, nós vamos viver uma guerra terrível. Lá no capítulo 7, ele exclama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu faço é o que eu não quero fazer. Há um dilema que vamos enfrentar diariamente. E é por isso, então, que no capítulo 8, diante desse dilema que vamos viver, faço, não faço, vou, não vou, posso, não posso, no capítulo 8 ele vai falar de uma vida no Espírito. E o que de fato é viver no Espírito Santo de Deus. Ele nos traz a lembrança de que o Espírito Santo, lá no capítulo 8 de Romanos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se alguém, a pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo intercedendo por mim, como é que eu posso ter tanta cara de pau de, mesmo sabendo a verdade pelas Escrituras, ensinada pelo Espírito Santo, me vender e me prostituir com alegria com o pecado? E se o Espírito Santo está comigo nesta terra, intercede por mim aqui, no capítulo 8 de Romanos vai dizer que Jesus Cristo intercede por nós diante de Deus Pai. Temos um intercessor na terra, temos um intercessor nos céus, por nós, pelo crente, pelo justificado, pelo reconciliado e por aquele que está sendo santificado. As duas pessoas da Trindade, o Espírito Santo e Jesus Cristo, estão intercedendo por nós diante de Deus Pai. Há uma conspiração da Trindade, zelando pelos seus filhos. Como é que eu posso quebrar toda essa maravilha? Essa cumplicidade e conspiração de amor que encontro em Deus e continuar entregando a minha vida ao pecado de tantas formas. E então no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo fala assim: vocês precisam aprender. Vejam a história de Israel, a nação que Deus escolheu para revelar o Messias, Jesus Cristo. Não temeram ao Senhor. E no capítulo 11 diz que eles foram cortados e não podados, foram cortados da oliveira. A sua incredulidade. Incredulidade, irmãos, ponha na sua cabeça. Não é dizer que Deus não existe. A pior incredulidade é saber que Deus existe. A pior incredulidade é saber da obra de Cristo na cruz do Calvário, mas não viver segundo o que ela propõe e exige. Essa é a pior incredulidade. Essa é a incredulidade revestida de hipocrisia. Foi assim que Israel viveu. Israel viu sinais. E quantas foram as vezes, não é? Nós temos aí no GPS de sexta-feira, no grupo pequeno, né? Estudar os Juízes, você fica, meu Deus do céu. Quantas vezes Deus agindo, livrando o povo, providenciando recursos para o povo. Ora punha de castigo, ora tirava do castigo. Não é? Quanto amor! Mas Israel rejeitou esse amor e foi cortado da oliveira, pois não creem em Jesus Cristo. E ele olha então para os gentios lá no capítulo 11 e fala: olha, portanto, tomem vocês cuidado, porque se ele tirou e cortou da oliveira os que eram próprios da oliveira, cuidado com vocês. Não brinquem. Não brinquem com a sua salvação. Não brinquem com a graça. Não brinquem com a justificação, com a reconciliação.
Antes, considerem a bondade e a severidade de Deus. Dois fatores que nós vemos de Gênesis e Apocalipse. Bondade e severidade. Ele está dizendo para a igreja de Roma, para os judeus e gentios que ali estavam. Então no capítulo 12 diz, por isso que é necessário que nós apresentemos o nosso culto, a nossa vida, o nosso corpo como culto agradável a Deus. Porque isso traz transformação na mente. Eu preciso ler as Escrituras e preciso permitir que ela cause um efeito na minha vida, de prática de vida. Transformai-vos pela renovação da mente. Eu compreendo e transformo. Eu compreendo e mudo. É o estado da metanoia. É o estado do processo de casulo para borboleta, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Casulo é uma coisa feia, um pedaço que parece um pedaço de pau, não tem forma, ou negócio feio, não tem cor. Mas de repente de lá, aquilo se quebra, se desfaz e nasce uma borboleta linda, colorida. Então, eu transformo pela renovação da minha mente. Ao compreender as Escrituras, passo a vivê-la. Porque só assim eu posso experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como deve ser essa vida? Então ele entra no capítulo 13 até o capítulo 16. Ele vai falar da necessidade de vivermos em comunhão, como igreja. E mais do que isso, nessa comunhão, servirmos como membros uns dos outros. Sofrermos com os que estão sofrendo e rirmos com os que estão felizes e rindo. E usarmos os nossos dons para servir os irmãos. E nessa vivência de comunidade, experimentamos o que Deus está fazendo no outro. E o outro experimenta do que Deus está fazendo em nós. E esse processo mútuo de nos conhecer como irmãos em Cristo, como família eterna e celestial de Cristo, isso traz transformação. Isso provoca uma vida de santificação no Espírito Santo. Portanto, nessa noite, à mesa com Cristo, diante de Jesus, do entendimento do corpo que foi moído, do sangue que foi derramado, esse mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala para que venhamos a examinar o nosso coração, antes de comer e antes de tomar. Antes de comer e antes de beber. Para que não venhamos fazer isso como se come numa festa ou bebe numa festa, mas com a consciência do sacrifício que foi feito por nós. O Cristo que ali se entregou. A oferta de amor de Deus para a humanidade, chamando a humanidade para a cruz, para que Cristo possa ser visto em nós. Nos colocando na cruz para que Cristo seja visto através de nós. O quanto nós amamos a Jesus. Então nós olhamos para a nossa própria vida e veja se ela corresponde àquilo que Jesus exige dos seus filhos e não sugere. Jesus nunca sugeriu nada, irmãos. O que ele fala é ordem.